Sejam bem-vindos à apresentação do artigo que falará sobre a influência da salinidade na produção de biomassa e de lipídios durante o cultivo de microalgas. Introdução. As microalgas pertencem ao grupo de micro-organismos unicelulares fotossintéticos que podem ser encontrados em diferentes nichos ecológicos. Esses organismos são produtores primários e representam uma grande quantidade de biomassa aquática, também tendo grande importância na produção e no equilíbrio do oxigênio dissolvido em ambientes aquáticos. O cultivo de microalgas é vantajoso devido à produção de biomassa, que é rica em subprodutos de valor agregado. A biomassa produzida possui diversas aplicações, como na alimentação humana e animal, na utilização como fertilizantes, além da produção de pigmentos e lipídios, sendo uma ótima fonte para a produção de biocombustível. O desenvolvimento das microalgas ocorre através da interação dos organismos com as condições físico-químicas, destacando-se luminosidade, salinidade, temperatura e concentração de nutrientes, e também condições biológicas do meio, ou seja, o próprio metabolismo da espécie e sua interação com outros organismos. As condições ideais para os cultivos variam muito devido à diversidade de espécies. As microalgas podem ser cultivadas em variados sistemas de produção, sendo possível variar desde pequenos volumes até bilhões de litros. Os cultivos de microalgas podem ser classificados em dois modelos de sistema: o sistema aberto, com condições naturais de temperatura e luminosidade, e o sistema fechado, onde se controla todas as variáveis. Gênero Tetracelmes. As Tetracelmes gracilis são microalgas verdes encontradas em águas costeiras e em ambientes de transição entre rio e mar. As algas apresentam tamanho entre 10 e 20 micrômetros, possuem forma elipsoide ovoide, suas células são individuais e móveis. Esta microalga foi encontrada pela primeira vez em valas e poças em pântanos com salinidade que variavam de 12 gramas por litro a 25 gramas por litro. Phaeodactylum tricornutum. A Phaeodactylum tricornutum é uma espécie de diatomácea encontrada principalmente em áreas costeiras com grandes oscilações de salinidade. A espécie é capaz de se desenvolver em ambientes hipo e hipersalinos, com salinidade do meio entre 5 gramas por litro a 70 gramas por litro. Objetivos: os principais objetivos da pesquisa e do artigo são avaliar a produtividade das microalgas citadas anteriormente, usando o meio F2 Gillard modificado, frente às diferentes concentrações de sal, 17 gramas por litro, 26 gramas por litro e 35 gramas por litro, analisando crescimento celular, produção de biomassa e teor de lipídios. Cultivos de microalgas. Conforme os anexos da apresentação, a imagem da esquerda representa a espécie Phaeodactylum tricornutum, já a da direita representa a espécie Tetracelmes gracilis. Ambas as espécies foram cultivadas em sistema fechado, com controle de variáveis como luminosidade, temperatura e a aeração do meio. Outra importante informação é o tempo de cultivo de cada uma das espécies, onde a Phaeodactylo foi retirada com 7 dias de cultivo e a Tetracelmes com 11 dias de cultivo. Preparo dos cultivos. Os cultivos foram realizados com meio F2 Gillard modificado, preparado com água do mar filtrada com salinidade natural de 17 gramas por litro. As outras duas amostras foram reajustadas com a quantidade de cloreto de sódio para 26 gramas por litro e 35 gramas por litro. A tabela 1 apresenta os nutrientes que compõem o meio F2 para o cultivo das microalgas. Densidade celular dos cultivos. A densidade celular dos cultivos foi monitorada usando a câmara de Neubauer em microscópio óptico. O processo consiste na contagem de células em quadrantes pré-definidos com tamanhos iguais. A densidade celular foi determinada usando a equação C igual total de células sobre o número de quadrantes vezes 10.000, onde C representa a concentração de células. Com dados experimentais foram elaboradas as curvas de crescimento das espécies para as diferentes salinidades do meio. Biomassa algal. A separação das microalgas do meio consiste na centrifugação do meio de cultivo a 3.000 rpm numa temperatura de 20 graus Celsius durante 15 minutos. Após isso, a biomassa é lavada com formiato de amônio e cerca em estufa de circulação de ar a 60 graus Celsius por 24 horas.
A concentração de biomassa é determinada diante da diferença entre o peso do recipiente vazio e o recipiente com biomassa seca. O teor de lipídios é baseado na quantidade de biomassa seca, onde é aplicado o método de Bland-Dyer, que utiliza cloroformo, metanol e água na sua composição. Resultados e discussão. Na figura 1 podemos acompanhar a curva de crescimento da microalga Tetraselmis gracilis, onde destacou-se o crescimento do cultivo com concentração de salinidade de 35 gramas por litro. Porém, analisando a figura 2, podemos ver que o crescimento da microalga Phaeodactylon tricornutum na concentração de salinidade de 35 gramas por litro não obteve o mesmo resultado, sendo que a microalga morreu no quinto dia de cultivo. Já para as concentrações de 17 e 26 gramas por litro, os resultados foram praticamente iguais. A tabela 4 apresenta a relação entre o teor de lipídios da espécie Tetraselmis gracilis com as diferentes concentrações de salinidade, sendo que a concentração de 17 gramas por litro obteve o melhor rendimento de lipídios. Para a microalga Phaeodactylon tricornutum, como podemos ver na tabela 5, as concentrações de 17 e 26 gramas por litro obtiveram praticamente o mesmo rendimento de lipídios. Com os resultados obtidos nesse estudo, tanto para as espécies Tetraselmis gracilis como para Phaeodactylon tricornutum, é possível verificar que a salinidade influencia no comportamento e na produtividade de biomassa e de lipídios. Conclusões. É nítido que as diferentes condições de cultivo de microalgas apresentam resultados diferentes tanto para a biomassa quanto para teor de lipídios. A espécie Tetraselmis gracilis apresentou praticamente o dobro de biomassa na concentração de salinidade de 35 gramas por litro. Porém, seu rendimento no teor de lipídios é praticamente 50% comparado às outras amostras. Já para Phaeodactylon tricornutum, um meio com salinidade de 35 gramas por litro, não houve desenvolvimento da microalga, sendo que nas condições de 17 e 26 gramas por litro, as concentrações de biomassa e lipídios são semelhantes. Desta forma, visando a produção de lipídios, o meio de cultivo ideal para a espécie Tetraselmis e para Phaeodactylon são um meio com salinidade de 17 gramas por litro e 26 gramas por litro, respectivamente, no qual o teor de lipídios foi de 27,88% para a Tetraselmis e de 12,26% para a Phaeodactylon. Referências. Segue a lista das principais referências que serviram como base para a criação da apresentação e do artigo. Agradecimento. Os autores agradecem à doutora Flávia Marisa, da USP, por fornecer as algas marinhas, e à Unisul pela concessão da bolsa pelo Programa Unisul de Iniciação Científica, PUIC, e ao Governo do Estado de Santa Catarina pela bolsa artigo 171.